Neymar tá fora da seleção brasileira e a seleção brasileira parece que esqueceu o futebol também, né? Posso te fazer uma pergunta sincera? Você me responde sinceramente, promete? O Brasil ainda é o país do futebol? Não. Não é, né? E digo pra você uma coisa. Eu não me vejo representado pela seleção brasileira faz Zero. muito tempo. Zero. Eu não assisto seleção. Eu não sei quem são esses caras. Esses caras estão fora do Brasil há muito tempo. Eu não Se é que acompanho. jogaram no Brasil, às vezes foram embora na base. Então, eu não acompanho o campeonato inglês, o campeonato italiano, o campeonato espanhol, o campeonato alemão, o campeonato da Ucrânia. Você não sabe hoje qual é a escalação do Tottenham. Eu não sei quem é esses caras. Eu não sei. É difícil. Eu vejo um jogo, eu vejo outro jogo. E aí vem a seleção com um monte de cara. Quem é o cara, o lateral esquerdo que jogou essa semana? Yuri? Não. E foi péssimo, né? Foi péssimo. Foi péssimo. E aí, então... O Arana a gente conhece, até porque jogou no Corinthians e tal, mas o Bruno Magalhães é uma galera que é muito nova, assim, né? Quem não acompanha direto a Champions League, por exemplo, uma galera jogando que foi embora moleque, assim, né? Eu lembro do Michel Bastos, quando foi convocado para a Copa em 2010, que ele jogou no Atlético Paranaense bastante tempo, né? Só que de lá ele foi, acho que pro Lyon, se não me engano, e foi convocado quando estava no Lyon para 2010. Ninguém conhecia ele também, né? Na época que o Dunga chamou, e tantos outros nomes que foram aparecendo, tal, não sei o quê. Só que, normalmente esses jogadores chegavam e tinham uma vida longa na seleção, e aí logo acabavam virando ídolos e tal. Hoje não mais, você tem uma rotatividade muito grande de jogador, né? Então, e você tem muita gente que tá jogando, inclusive no Brasil, jogando muito bem, e que acaba não tendo uma oportunidade, e aí o torcedor fala, pô, mas eu conheço, sei lá, o Rony, por exemplo, né? E tá vindo, pô, de repente um outro cara ali pro lugar dele, que saiu na base pra jogar na Champions, e é isso que você falou, eu não me sinto representado por essa seleção. Eu não conheço né? esse cara. É Nem muito... Nem os goleiros. Né? Aí entram os goleiros ali, eu falo, mas de onde? Onde joga esse aí? Ah, joga não sei aonde, não sei aonde, né? Sim. E acho que também nos últimos anos os problemas políticos invadiram isso, né? A apropriação da camisa da seleção brasileira como símbolo de um grupo político, como se isso pudesse ocorrer ou se devesse ocorrer, Sim. mas enfim, ocorreu, né? Eu acho que fez com que também a gente, sob alguns aspectos, falasse assim, não, peraí, né? Acho que contaminou um pouco. Eu acho que contaminou um pouco, e a gente vive um momento, Tramonta, que eu acho que a gente vive em todas as esferas de ressignificar o ídolo, né? A gente se acostumou lá atrás a endeusar muito os nossos ídolos porque a gente não tinha acesso à vida pessoal deles. A gente não sabia o que as pessoas faziam no particular. Hoje, com as redes sociais, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, só estou dizendo que mudou drasticamente. A vida de todo mundo passou a ser muito mais pública. Óbvio que é um recorte que as pessoas estão mostrando ali nas redes sociais, né? Um recorte que elas querem que seja mostrado. Só que todo mundo tem câmera, então os nossos ídolos são muito mais flagrados fazendo coisas erradas hoje, que também não acontecia muito no passado. Todo mundo ficou muito mais humano, muito mais acessível. E quando todo mundo fica muito acessível, isso perde um pouco a graça. Você não tem mais aquele lance do caramba, é uma entidade, eu não vejo, eu não sei o que faz. Você não endeusa mais o seu ídolo. De novo, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é fato. E aí, quando a gente chega perto da vida das pessoas, a gente começa a entender mais claramente as posições políticas que as pessoas têm, a gente começa a entender mais claramente as opiniões polêmicas que as pessoas têm, e cada vez mais, num mundo e num país cada vez mais polarizado, tanto politicamente quanto em todos os setores que a gente percebe, você acaba se descolando, né, dessa seleção. Alguém sabia a posição política do Bebeto, em 94? Alguém sabia o que fazia? Todo mundo sabia que Romário adorava ir pra festa, ia virado, mas alguém já viu mesmo? O tempo todo via? Não tinha isso, né? Então era mais complicado. A gente estava preocupado com o futebol dos jogadores. Hoje a gente está preocupado com muito mais coisas. E isso faz com que perca um pouco da magia, da essência do que a gente está vendo. Né? E você vê que o lateral esquerdo, que pela primeira vez é o Ian, foi chamado, Ian, né? Couto, Aí foi dar entrevista coletiva, ele falou que o ídolo dele era o Daniel Alves. Puta, mas o Daniel Alves está preso por estupro. E aí ele voltou atrás depois, e vai né? ser condenado. E aí ele voltou atrás depois, mas aí já era muito tarde. Atrás, aí já era tarde. Tem umas coisas meio tortas, meio, né? E aquela coisa, né, Tramonta, de todo mundo achar que tem que ter opinião. Cara, talvez você não tenha que ter opinião sobre nada em muitos momentos. Eu falo assim, putz, gente, deixa eu estudar um pouquinho mais aqui pra falar sobre algum assunto. E todo mundo acaba tendo opiniões muito precipitadas, fala besteira, e aí gera essa quase ojeriza em muitos momentos de quem deveria ser ídolo, né? E tem a CBF que não ajuda, né? Tem a CBF que não ajuda nem um pouco, não é de hoje, né? É muito amadorismo. É muito amadorismo. Muita gente incompetente tocando o futebol brasileiro, organizando o futebol brasileiro, né? E não só brasileiro, né, Tramonta? A gente viu o que aconteceu na Espanha, né? Com a vitória
da seleção feminina espanhola, né? Que o técnico foi lá, o presidente da Federação Espanhola deu um beijo na boca. A própria FIFA não se posicionou como deveria. Então você percebe um machismo estrutural muito grande. O futebol ainda é uma coisa muito, muito arcaica em muitos sentidos, né? Evoluiu muito, mas ainda é difícil. A CBF é especialista em fazer negócios, né? Então ela vende jogo da seleção brasileira para jogar lá no fim do mundo, porque a grana vai ser boa e por aí.